NASA looks at going to the moon one day and to Mars, and to get to Mars, they're going nuclear. Desde as telecomunicações até a exploração interestelar, a humanidade sempre buscou formas de ir mais longe e mais rápido, de alcançar mais em um tempo mais curto. Viajar na velocidade da luz era algo considerado impossível há algumas décadas, mas agora os cientistas finalmente encontraram uma solução para alcançar este feito monumental. Nós podemos estar a caminho de construir uma nave espacial que pode viajar a 10 vezes a velocidade da luz. Que descobertas os cientistas fizeram em seus esforços de criar naves espaciais que viajam mais rápido que a luz? Quanto falta para podermos lançar uma nave com essa capacidade? Será que haverão consequências ao viajar numa velocidade tão alta? Fique ligado, porque neste vídeo vamos te contar como os cientistas finalmente descobriram um jeito de viajar 10 vezes mais rápido do que a luz. Perseguir avanços tecnológicos sempre foi um desejo humano dos mais básicos, e uma forma como esse desejo se manifestou foi o desejo de fazer as coisas serem mais rápidas. Computadores mais rápidos, internet mais rápida, celulares mais rápidos, a lista só cresce. Com certeza, houve grandes avanços nos últimos anos em todas essas áreas. Você deve concordar que os computadores que temos hoje são incomparáveis com os que tínhamos há 20 anos atrás. O mesmo vale para satélites e máquinas. Nossos carros hoje são 10 vezes mais rápidos do que antes, mas não são apenas os carros e satélites que nós melhoramos. Talvez o feito mais incrível da humanidade até agora em termos de velocidade tenha sido na aviação. Hoje, nós fazemos aviões que podem voar mais rápido do que qualquer pássaro no planeta. Nós também temos jatos, como o F-35, que já quebraram a barreira do som. Pegue o Concorde, por exemplo. É o primeiro avião a voar a uma velocidade supersônica. Foi realmente um marco para a aviação quando ele atingiu 2.180 km por hora, o que é mais de 2 vezes a velocidade do som. Essa incrível velocidade permitiu que ele fizesse o voo de Londres para Nova York em menos de 3 horas. Mas, independente do quão fascinante o Concorde e outros aviões de combate modernos possam ser em termos de velocidade, eles ainda são lentos em comparação com o que usamos na exploração espacial. Nossas naves espaciais são atualmente os veículos aéreos mais rápidos que temos. Tenho certeza que você já ouviu falar de foguetes espaciais, ou até mesmo os viu em ação. Essas máquinas podem atingir velocidades de 29 mil km por hora. Para sair da atmosfera da Terra e entrar em órbita, você precisa alcançar pelo menos 28.324 km por hora. Mas essa velocidade fica ainda mais alta se você estiver falando de viajar da Terra para outro planeta. Para fazer isso, você tem que alcançar velocidades de pelo menos 40.233 km por hora. É por isso que a maioria das sondas que os cientistas enviam para o espaço precisam de uma propulsão extremamente poderosa para chegarem ao seu destino. A sonda Juno, por exemplo, que orbitou Júpiter de 1995 a 2003, viajou pelo espaço a 74 km por segundo. Isso é mais de 266 mil km por hora. Você tem que concordar que essa velocidade é absolutamente impressionante. As sondas espaciais podem viajar a tais velocidades graças aos seus complexos sistemas de propulsão. Primeiro, para os lançamentos, agências espaciais como a NASA usam de combustível uma combinação de oxigênio e hidrogênio líquidos. O hidrogênio, que é a substância com o peso molecular mais baixo que existe, ajuda a reduzir o peso da aeronave. Quando combinado com o oxigênio líquido, ele se torna um combustível muito eficiente e também muito leve. Às vezes, uma mistura de alumínio com explosivo também é usada para dar um impulso extra, especialmente para naves mais pesadas. Normalmente, antes da sonda ser lançada, o caminho já está pré-planejado, e cálculos são feitos para determinar quão rápido ela terá que viajar para chegar ao seu destino. Uma vez que a nave tenha sido lançada com sucesso e alcançado uma boa distância no espaço, o veículo de lançamento dá um forte impulso final e então se desacopla. Os propulsores de íons passam então a ser usados para impulsionar a nave no espaço profundo. Esses motores de íons usam um combustível extremamente leve, mas fornecem um impulso muito forte, que empurra a nave em alta velocidade. Além disso, os cientistas também aproveitam a gravidade de planetas e luas para acelerar as naves, o que permite economizar combustível. Isso é uma das coisas que tem permitido que sondas como as Voyagers 1 e 2 permaneçam em operação há mais de 4 décadas. Em relação à navegação,
Pequenos propulsores de hidrogênio são usados para fazer pequenos ajustes na trajetória de voo para ajudar as sondas a manejarem através do espaço. Atualmente, a Voyager 1 é a nave mais rápida que temos, viajando a incríveis 17 km por segundo. É uma velocidade absurda, mas em termos de escala cósmica, não significa nada. Isso porque isso ainda é muito pouco comparado com a velocidade da luz. O sonho de muitos cientistas e engenheiros é construir um veículo que consiga viajar na velocidade da luz. Até que esse sonho seja realizado, pode ser que nunca consigamos explorar outros sistemas estelares em nossa própria galáxia, e muito menos viajar para as outras galáxias do universo. Certamente você já sabe que a distância das viagens interestelares é medida em anos-luz. Por exemplo, a distância entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda é de 2,2 milhões de anos-luz. Em outras palavras, levaria 2,2 milhões de anos para chegar a Andrômeda se conseguíssemos viajar na velocidade da luz. Isso deve te dar uma ideia de quão enorme é o universo e por que os cientistas estão tão interessados em tornar a viagem na velocidade da luz uma realidade. Mas isso ainda levanta a questão: será que já existiu uma nave que conseguiu voar mais rápido que a luz? Bem, a resposta é sim. É chocante, mas não apenas uma, e sim várias aeronaves existiram aqui na Terra que eram mais rápidas que a luz. Porém, há uma surpresa: elas não foram feitas por humanos. Nunca existiu uma nave feita por humanos que fosse mais rápida que a velocidade da luz, mas vários OVNIs foram registrados, se movendo nessa velocidade, até mesmo contra uma resistência extremamente alta do vento. Os OVNIs sempre foram tema de controvérsia por vários motivos. Um desses motivos são as características e habilidades estranhas que eles possuem. Estas naves não parecem ter nenhum sistema de propulsão visível e ainda assim podem se mover perfeitamente em múltiplas direções. Mas isso não é tudo. Segundo os relatos, eles conseguem se mover a velocidades impressionantes também. Acredita-se até que alguns são mais rápidos do que a luz. Um desses relatos veio de David Fravor, um veterano aposentado da Marinha Americana, que compartilhou seu encontro com um OVNI em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos em junho de 2023. Fravor descreveu o que ele chamou de Encontro do Tic-Tac. Tudo aconteceu em 2004, quando Fravor ainda era piloto da Marinha. Como comandante do esquadrão FA-18F, ele foi alertado sobre uma anomalia nos radares. Um objeto estranho havia sido detectado na área. De acordo com Fravor, naquele dia os operadores detectaram vários veículos aéreos anômalos. Esses veículos não pertenciam à Marinha e estavam fazendo algo que era praticamente impossível. Fravor explicou que os estranhos objetos estavam acelerando verticalmente e depois descendo mais de 24 quilômetros em menos de um segundo. Nenhuma aeronave de criação humana consegue fazer algo assim até hoje, então você pode imaginar o quão assustador isso deve ter sido para David Fravor e seu esquadrão. Fravor recebeu ordens para investigar o evento, e fez isso com seu caça FA-18F. Ao se aproximar do local, ele viu um objeto branco à distância, que tinha o formato de um tic-tac. Ele e seus colegas observaram o estranho objeto por cerca de 20 minutos antes de decidirem se aproximar para olhar mais de perto. Foi aí que o objeto repentinamente começou a se mover e acelerou a uma velocidade tão impressionante que pareceu desaparecer de vista. De acordo com Fravor, o objeto não tinha asas, propulsores ou sistemas de propulsão de qualquer tipo, nem nenhum exaustor ou saída de ar. Por isso, como ele conseguiu se mover tão rápido, é algo que Fravor não consegue explicar até hoje. Ele mencionou que, menos de um minuto depois, o objeto foi visto novamente, a quase 100 quilômetros de distância da sua primeira posição. Durante sua declaração ao Congresso, Fravor admitiu que a tecnologia exibida por este objeto tic-tac estava muito além de qualquer tecnologia da época, ou mesmo qualquer coisa que possamos construir nos próximos 10 anos. As declarações de Fravor se parecem com os relatos de pessoas ao redor do mundo que afirmam terem visto OVNIs que pareciam desaparecer e reaparecer em um instante. E isso é exatamente como veríamos um objeto que viaja na velocidade da luz. No entanto, essa velocidade poderia literalmente te matar por causa da força G que ela causaria ao passar. Se você já viu um piloto no interior da cabine durante um voo de alta velocidade, você sabe que viajar nessas condições coloca muita tensão no piloto. Você pode perceber que eles ficam apreensivos, sua pele enrijece e o corpo parece ficar em alta tensão.
As forças G causadas por essas altas velocidades podem causar dores musculares, problemas de visão, enjoo, entre outras coisas. Geralmente, os pilotos são treinados para lidar com as forças G, mas mesmo em combate ou durante missões, eles tentam limitar a quantidade de força G ao mínimo possível, senão eles podem desmaiar e cair. Isso é algo que já matou muitos pilotos ao longo dos anos. Fazer giros extremamente rápidos e manobras em alta velocidade pode sujeitar o piloto a forças G extremamente violentas e causar acidentes. Então, dado que esses aviões são mais rápidos que a velocidade do som, você pode imaginar o quão terrível a força G seria se você estivesse viajando na velocidade da luz. Muitos cientistas consideram que é impossível para os humanos viajarem a tais velocidades, já que a força G literalmente te despedaçaria. Mas então, como esses OVNIs conseguem? E dado o fato que evidências recentes trazidas por David Grush sugerem que esses OVNIs são pilotados por alienígenas, como eles conseguem ficar vivos dentro de veículos tão rápidos? David Grush, outra testemunha na audiência sobre OVNIs de 2023 no Congresso americano, fez algumas revelações chocantes. Ele revelou que o governo dos Estados Unidos tem recuperado restos não humanos em locais de queda de OVNIs há décadas. David Grush é um ex-oficial de inteligência da Força Aérea Americana que teve acesso a muitos segredos chocantes durante seu tempo de serviço. As revelações de Grush foram um enorme choque para muitos, mas também uma confirmação para os teóricos da conspiração que já discutiam sobre OVNIs. Por muito tempo, muitos acreditavam que os OVNIs eram naves espaciais alienígenas, mas a questão sobre essas naves serem ou não tripuladas sempre foi assunto de controvérsia. Segundo a denúncia de Grush, os OVNIs seriam realmente naves tripuladas por espécies de outro planeta. Embora Grush não tenha dado nenhuma evidência física para corroborar suas afirmações, ele garantiu à mesa que poderia entregar mais evidências no contexto certo. Grush omitiu várias informações sensíveis durante a audiência, já que ele temia por sua segurança. No entanto, ele afirmou que poderia entregar os nomes de pessoas que deveriam ser interrogadas e também se dispôs a orientar o Congresso na direção certa se fosse concedida uma audiência privada. As declarações de Grush não causaram apenas uma explosão sobre o tema da existência de extraterrestres, mas também causaram uma explosão no mundo da adaptação de tecnologia alienígena. Isso porque Grush fez um relato de como o governo tem feito engenharia reversa em tecnologia alienígena há décadas. Em outras palavras, o governo tem tentado melhorar as capacidades de aeronaves militares ao estudar a tecnologia alienígena. Essa revelação, por mais chocante que seja, serve como uma forte confirmação para outra história famosa, a de Bob Lazar. Bob Lazar é um americano que afirma ter sido contratado pelo governo nos anos 80 para fazer engenharia reversa em tecnologias alienígenas. Sua história chamou a atenção do público, mas ele há muito tempo foi rotulado como um teórico da conspiração. No entanto, algumas pessoas acreditam na sua história, especialmente depois das declarações feitas por David Grush. Mas então, a grande pergunta é: encontramos uma forma de fazer naves que possam se mover como esses OVNIs? Por enquanto, ninguém sabe, mas os cientistas descobriram um jeito de fazer um objeto se mover tão rápido quanto a velocidade da luz, e talvez mais rápido ainda que os OVNIs. Se essa hipótese se tornar realidade, poderíamos ter naves espaciais que poderiam atingir até 10 vezes a velocidade da luz. Como isso é possível? Bem, é tudo graças a uma ideia de gênio inspirada na ficção científica. Com certeza você já viu filmes em que uma nave acelera e de repente desaparece em algum tipo de fluxo dimensional ou uma bolha em que ela viaja a velocidades super rápidas. Em cenas de filmes como essas, a nave pode viajar por galáxias ou dimensões em apenas alguns minutos ou segundos para chegar ao seu destino. Cientistas já estudaram este fenômeno aparentemente impossível e finalmente encontraram uma maneira de fazer isso acontecer na vida real. O truque é que, embora possa ser impossível viajar mais rápido do que a velocidade da luz, é possível deformar o espaço-tempo, assim como vemos nos filmes, para permitir que a nave alcance o impossível. E uma viagem assim ainda seria muito segura, pois não haveria forças G excessivas para te despedaçar. A lei da relatividade de Einstein explica que viajar na velocidade da luz é impossível para objetos que possuem uma massa de repouso que não seja zero. Portanto, apenas seremos capazes de viajar na velocidade da luz
se tivermos uma quantidade infinita de energia cinética. Em vez de nos concentrarmos em aumentar a energia cinética de um objeto, é muito mais fácil deformar o espaço ao redor dele para que possa viajar mais rápido. O dispositivo hipotético que tornaria isso possível é chamado de dobra espacial. O conceito de dobra espacial foi introduzido pela primeira vez pelo autor John Campbell no seu livro de 1957, Ilhas do Espaço. A ideia ficou popular mesmo com a famosa série de filmes de ficção científica Star Trek. Nos filmes da saga, a humanidade explora os mais profundos lugares do cosmos graças a um veículo especializado que usa a dobra espacial para viajar mais rápido do que a velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Você deve concordar que é impossível acelerar a uma velocidade assim sem se despedaçar. No entanto, com a dobra espacial, tudo o que você teria que fazer é deformar o espaço-tempo com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Nos filmes de Star Trek, por exemplo, a nave estelar conseguia alcançar uma velocidade máxima de 9.000 vezes a velocidade da luz. Uma velocidade assim tornaria a viagem entre estrelas e galáxias quase instantânea. Há um vasto espaço entre os planetas e galáxias. Algumas galáxias chegam a ter bilhões de anos-luz de comprimento. Um ano-luz equivale aproximadamente a 9 trilhões de quilômetros. Então, viajar na velocidade da luz não será suficiente para a exploração cósmica. Para explorar partes distantes do cosmos, nós teríamos que criar naves que pudessem viajar a várias vezes a velocidade da luz. Será que isso é realmente possível? Podemos realmente alcançar velocidades tão extraordinárias na realidade? Ou é apenas uma coisa da ficção? A comunidade científica acredita fortemente que é possível viajar mais rápido que a luz, especialmente usando a teoria da dobra espacial. Para os cientistas, este é apenas outro obstáculo para superar, outro mistério para desvendar. Não é diferente de outros feitos que pareciam impossíveis, mas que nós conseguimos realizar, como a lâmpada ou a comunicação sem fio. Por enquanto, o maior obstáculo é criar uma dobra espacial que funcione de fato. Físicos, cientistas teóricos e engenheiros estão todos trabalhando juntos para encontrar uma maneira de tornar a dobra espacial uma realidade. O conceito de dobra espacial é baseado em algumas leis reais da física. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o universo é como uma folha plana de espaço-tempo. Qualquer objeto com massa exerce um efeito de deformação nessa folha. A evidência da deformação do espaço-tempo é a gravidade. Em outras palavras, você mesmo está criando um pequeno efeito de deformação no universo, e é por isso que você sente os efeitos da gravidade. Em 1994, um cientista mexicano chamado Miguel Alcubierre usou a teoria da relatividade de Einstein para desenvolver um modelo hipotético, um atalho para alcançar a viagem na velocidade da luz. Ele revelou em seu estudo que isso poderia ser feito expandindo o espaço-tempo atrás da nave espacial e contraindo o espaço-tempo em frente a ela. Ele também propôs que fazer isso seria possível com a ajuda de algo chamado de propulsão de Alcubierre. Basicamente, esta propulsão expandiria uma gigantesca quantidade de energia que contrairia o espaço-tempo à frente enquanto o expandiria atrás, criando assim uma espécie de bolha. Dentro da bolha, tudo pareceria normal, como se a nave estivesse viajando em uma velocidade comum. Mas fora da bolha, os observadores veriam uma estranha deformação ou uma tremenda aceleração, mais rápida do que a velocidade da luz. Assim, embora as regras básicas da física ainda estivessem em jogo dentro da bolha, a nave estaria viajando na velocidade da luz através do universo. Viajar dentro de uma bolha espacial assim não causaria nenhum efeito de gravidade, já que a distorção causada pela nave seria imperceptível, graças à deformação do espaço-tempo ao redor. Você não sentiria nenhuma força G ou qualquer outra coisa que deveria sofrer enquanto viaja na velocidade da luz. Seria como viajar normalmente, mesmo que a bolha esteja atravessando o tempo e o espaço a uma velocidade inacreditável. Alcubierre sugere que, usando sua teoria, seria possível viajar a velocidades 10 vezes maiores que a velocidade da luz. Isso é bastante impressionante, considerando que pode ser fisicamente impossível superar a velocidade da luz. O conceito inteiro pressupõe viajar dentro de um anel fechado de massa negativa através do universo. No entanto, viajar a 10 vezes a velocidade da luz não será suficiente para a viagem interestelar. Teremos que criar algo parecido,
ou exatamente igual à dobra espacial usada nos filmes de Star Trek, para conseguir viajar a pelo menos 7.000 vezes a velocidade do som. Mas mesmo se conseguirmos criar uma dobra espacial, ainda há outro problema. A quantidade de energia necessária seria inimaginável para alimentar um equipamento que atravessa a barreira da luz. Alguns membros da comunidade científica estimaram que propelir uma nave espacial além da velocidade da luz precisaria de 100 vezes a energia contida em planetas enormes como Júpiter. Essa energia é mais do que a gerada em explosões de bombas atômicas, como o bombardeio de Hiroshima. Então, imagine o que significaria encontrar uma fonte de energia assim e finalmente a conectar para poder alimentar a dobra espacial. É um grande problema que os cientistas ainda estão tentando resolver, mas não é o único problema. Existe ainda a necessidade de energia negativa se o conceito de contrair e expandir o espaço-tempo em lados opostos for realmente se tornar possível. Os cientistas ainda não encontraram um jeito de atender a esse requerimento de energia negativa. Então, até que isso aconteça, nosso sonho de ter uma dobra espacial funcionando para poder enviar naves espaciais para além da barreira da luz pode ser simplesmente impossível. No entanto, não parece que os cientistas e pesquisadores pretendem desistir. Eles estão trabalhando em conjunto para superar os inúmeros obstáculos, para que finalmente consigamos alcançar o sonho de explorar os mais remotos cantos do cosmos em veículos tripulados, assim como vemos nos filmes. Enquanto isso, há alguns teóricos da conspiração que acreditam que certas agências secretas do governo já encontraram uma maneira de viajar através das galáxias com a ajuda de tecnologias alienígenas. Em todo caso, não há nenhuma prova de que a humanidade tenha atualmente a tecnologia necessária para viajar entre as galáxias. Pelo menos, agora sabemos que é possível. Não é mais uma questão de como, mas uma questão de quando. Com sorte, logo poderemos ver a primeira dobra espacial em funcionamento. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe também um comentário com a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.